e 3 metros. Ó, aqui o branco quente, ó, mas tá atrás também. Ó, branco quente, preto quente, então dá pra aparecer, dá pra identificar legal, tá bem legal. Vermelho quente, ó, vermelho quente, onde tá vermelho fica quente, certo? Níveis de calor, muito legal o nível de calor. E aqui a gente tem Sky. E por último... Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho mais sobre as lunetas térmicas, sobre as termais, é isso mesmo. Falar para vocês a diferença basicamente entre uma luneta termal e uma luneta que você vai estar utilizando como visão noturna, né? Quais são as principais vantagens de uma para outra e as principais diferenças para que vocês possam entender. E também saber sobre qual térmica você vai escolher, uma térmica de entrada, uma térmica mais robusta, uma térmica de alta qualidade, vai depender muito do seu uso, beleza? Então eu vou explicar para vocês quais são as vantagens de uma térmica de entrada, para quem que é a utilização, para que você na hora de comprar não compre uma luneta errada, perca dinheiro, né? Fique triste aí, e para que você na hora de comprar também não gaste muito numa luneta que não vai ser para o seu uso. Então é isso. Esse vai ser o vídeo de hoje. Se você curte esse conteúdo, inscreva-se no canal, deixa aquele like, tamo junto, vamos pro vídeo. Pessoal, uma luneta termal, uma térmica, ela é um equipamento que não usa luz, né? Então como que vai ser? Ela vai ser feita por calor. Não, ela nem é visível, nem infravermelho ativo, ela enxerga a diferença de temperatura. Tudo que emitir calor, animal, pessoa, motor, parede, vai aparecer destacado na imagem. Mesmo no local com escuro total, neblina leve, vegetação, fumaça, vegetação, ela continua, a vegetação rala, né? Continua funcionando. Se for uma vegetação fechada 100%, não vai funcionar. Tá bom? Porque ela vai pegar o que? Ela vai pegar as diferenças de temperatura. E isso vai fazer com que você tenha facilidade de identificar o alvo. Ela funciona de uma maneira bem simples, tá bom? Dentro da luneta tem um sensor térmico, microbolômetro. Esse sensor ele vai detectar o calor, não uma imagem comum, como você vê uma imagem colorida. Então, diferente de uma PARD, de uma visão noturna PARD, RIC Micro, de uma OnLeaf, uma visão noturna que você consegue ver colorido, aqui não, aqui você vai ver somente calor. Essa é uma imagem de uma visão noturna com infravermelha, lanterna infravermelha ligada. Então aqui você consegue ver os níveis de detalhes. E aqui é um exemplo da imagem térmica. Você não consegue ver os detalhes, você consegue ver sim a temperatura. Ó, vermelho quente estava o anterior, esse é o nível de intensidade de calor. Esse aqui você consegue ver onde está o preto mais quente, o branco quente, esse aqui é o preto quente. Enfim, você não vê os detalhes, você vê o objeto em si onde tem o nível de calor. Então, ela tem alguns diferencial, tá? Então, o processador dela transforma essas variações de temperatura numa imagem digital. Então, você vai conseguir ver as diferenças de calores. As cores que você vai ver de calor, de diferença, é como você quer que o calor apresente para você. O calor pode ficar como branco, então vai aparecer tudo que for quente, vai aparecer branco, então fica branco quente. Esse daqui é o exemplo de branco quente. Onde está branco é onde está mais quente e o restante fica numa cor mais escura. Pode ser também o preto quente. Esse é o exemplo do preto quente. Onde está mais escuro é o preto, ele é onde está mais quente e o restante fica branco. Fica muito mais fácil localizar o preto quente, ó. O preto fica mais escuro. Pode ser o vermelho quente. Esse é o vermelho quente, ou seja, o nível de calor fica no vermelho. Então, onde estiver quente, o nível de calor vai estar na cor vermelha. E pode ser uma onda de calor, onde tudo você vai ver calor com diferença de intensidades. Ficando mais claro, mais escuro, uma paleta de visualizações mesmo que você vai conseguir identificar. Nesse modo, tudo vai estar mais ou menos nessa fase de calor. E é isso, onde está mais quente, você vai ver com uma luz mais intensa, mais forte, mais quente. Então, as principais são branco quente, preto quente, vermelho quente, uma aba de calor, uma paleta de calor que você vai ver tudo e eu vou mostrar para vocês hoje. E também tem o modo Sky nessa daqui, que é modo noturno ali praticamente. Esse daqui é o modo Sky, então ele fica com uma qualidade bem parecida com o branco quente. Que é muito legal. Quanto maior a diferença de temperatura que tiver entre o alvo e o ambiente, melhor fica a imagem, porque ela vai estar detectando
essa temperatura, certo? Quais são as principais partes de uma luneta térmica? Vou até virar aqui para vocês poderem identificar. As partes internas de uma luneta térmica, né? Esse modelo aqui é uma Pard Pantera 256Q. 256 é o sensor. Então, ela tem um sensor térmico de 256, que é o nível de detalhamento, em pixels, né? Beleza? Então, tem o sensor térmico que vai nela, tem a lente objetiva, essa aqui, no caso, está com uma lente de 25mm, existe com 35mm, 50, 75, e a lente vai definir para você o alcance que você vai ter. Aí tem o display interno dela, para você poder visualizar, né, onde você vê a imagem, o processador dela, que vai definir nitidez, os recursos, né? E a firmware, que é o software, que é o modo de imagem, gravação, zoom, enfim, é isso aí. Então, basicamente é isso. Agora eu vou falar para vocês o seguinte, sobre os sensores, resolução do sensor. Isso é muito importante, porque aqui é o que vai definir qual luneta que você vai comprar. Se você vai comprar uma mais de entrada ou se você vai ter que comprar uma mais avançada. Por quê? O sensor 256 por 192 é o modelo dessa parte aqui. Essa aqui é uma térmica de entrada com sensor 256. Por quê? Ela é ideal para quem vai usar para curtas distâncias, né? Tem uma detecção ok, muito boa, né? E é para curta distância, ou seja, quem vai usar numa ceva, essa aqui vai ser top, tá? Quem vai ficar numa espera é essa aqui que precisa. Agora, eu vou utilizar uma visão noturna, eu vou disparar em cima de uma caminhonete, 100 metros, 200 metros, opa, essa aqui não é para você. Deu para entender, pessoal? Então, se você vai usar numa ceva, essa luneta, por exemplo, ela tem menos recurso, porque ela não tem medidor de distância, porque, como eu falei, é para curta distância. Não faz sentido você ficar clicando lá 10 metros para ver a distância que está. Não faz sentido nenhum. Calibrou 5 metros, 10, 20, vai estar tudo dentro do outro e não tem erro. Paralaxe dela começa em 5 metros. Então, é uma luneta com paralaxe ajustável para distância curta. 5 metros você já está conseguindo. Paralaxe lateral. Se você vai usar para uma ceva ou para uma espera, essa daqui é para você. Se você vai usar para distâncias de 100 metros, 200 metros, 300 metros, depois 50 metros, ou seja, distâncias alternadas, essa daqui não é para você. Então você tem que entender qual que vai ser seu uso, justamente para que você não gaste dinheiro à toa. Porque essa aqui é uma luneta que vai estar gerando em torno dos 10 mil. Uma outra com sensor mais top, mais robusto, um sensor de 640 por 512, que já vai ter um alto nível de detalhe, identificação clara a longa distância, como uma MT-1000 mais ou menos, aquela lá vai estar em torno de 15 mil, dependendo da lente que vai estar usando. Então, vai ter uma diferença de preço grande. Então, por isso que eu falo, você tem que saber qual que vai ser o uso que você vai ter, tá bom? Então, falando sobre os sensores novamente. Sensor 256, para quem vai usar numa ceva, numa espera, essa é ideal. Sensor 384 por 288 é o equilíbrio, porque já permite uma identificação melhor dos alvos, tá? E você já consegue, dependendo ali da distância, você já consegue ter uma resolução melhor. A 640 por 512, aí já é um alto nível de detalhe, mais focada para longa distância, né? E é o padrão top de linha ali, vamos dizer assim. Beleza? E como eu falei para vocês, a lente de 25 tem um campo de visão mais amplo, menor alcance, mais para espera, para uma ceva. Uma de 35mm já vai para um equilíbrio entre alcance e visão. A de 50 já vai para um campo de visão menor, né? Então você já vai ter maior alcance e melhor identificação. Então você tem que se adaptar e saber o que você vai precisar. Essa é boa? Espetacular. Para longa distância? Não, senhor. Essa é boa, espetacular para curta distância. Curta que eu falo de 5 ali a 50 metros, cara, perfeito. Até 100 metros também vai muito bem, tá? Legal demais. Ah, eu consigo acertar com 150 metros com essa? Consegue, mas não é o foco dela, entende? Que daí você vai perder um pouquinho mais de alcance, tá? Não é o foco dela. E todas elas têm zoom digital, mas só toda vez que você vai usar numa luneta térmica o zoom digital, você vai perdendo qualidade, né? Quanto mais zoom você dá, mais qualidade você perde. Então tente usar sua luneta sempre no zoom mínimo padrão, porque daí você vai estar com uma qualidade melhor ali dela. Beleza? As paletas de cores eu já falei para vocês, branco quente, vermelho, enfim, eu vou mostrar para vocês quais são as vantagens de uma luneta térmica.
Cara, ela funciona no escuro total, não depende do iluminador, de uma lanterna. Por quê? Porque hoje, numa visão noturna, as Night Vision, você tem a lanterna colorida e de noite você tem a luneta colorida e de noite você precisa de uma lanterna para você poder emitir a luz infravermelho para você poder visualizar. Beleza? E aí, a lanterna é fundamental, né? A lanterna é fundamental. Você vai ver no preto e branco. Aqui, como eu falei, você só vê em calor. Não tem aquela imagem colorida, não tem detecção de faciais para você ver os detalhes do rosto. Não tem, porque aqui você vai estar vendo no calor. Beleza? Aqui você vai detectar facilmente animais e pessoas e é excelente para varredura e identificação, né? Então, essas são as grandes vantagens. Desvantagens: os detalhes faciais você não vê. Normalmente é um preço mais alto do que uma visão noturna, uma Night Vision, né? Então, é basicamente isso. Certo? Então, deu para entender mais um pouquinho sobre as termais? É isso, a termal é uma luneta que vai te ajudar demais aí no seu objetivo. Só que você vai ter que saber escolher. Quero uma para perto, essa aqui serve. Aquela mais cara, que você vai gastar uns 15 mil, mais ou menos, 20, dependendo do modelo, compensa você comprar ela para usar numa espera? Cara, não compensa. Por que que não compensa? Porque você vai estar com recurso para usar muito além e usando no uso mais de espera. Então daí compensa você guardar seu dinheiro, comprar outros equipamentos e pegar uma com um custo mais acessível. Deu para entender? Tá, pessoal? Não que, então você tem que ser inteligente na escolha, saber para que vai servir para você. Certo? Beleza? É isso. Vim mostrar mais para vocês sobre como escolher a sua termal. Essa é uma termal de entrada com preço muito acessível, facilita muito, né? Se você tiver interesse nas termais, vou deixar um contato ali, só me chamar, desde as entradas como essa até as mais complexas, as mais complexas não, até as mais top de linha, como uma MT-1000, Downleaf ou qualquer outro modelo, chama aí, vou deixar o comentário fixado, chama, eu posso esclarecer suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, vou deixar meu WhatsApp no comentário fixado, pode chamar, a gente conversa, tamo junto, beleza? Então esse foi o vídeo, vou mostrar para vocês agora as visões, os modos de imagem, para que vocês possam ver aqui, né? Desde 5 metros até 50 metros. Aqui, ó, pessoal, eu tenho a parede aqui, ó, nesse pilar aqui, 5 metros. Eu tenho aqui essa caixa d'água aqui a 10 metros. Ali um pouco à frente, eu tenho aqui, ó, um cogumelo lá 25 e lá na parede, lá no fundo, 40. Vai dar para vocês identificarem muito bem o uso dessa daqui, que é a versão de entrada, né? E você vê se serve para você. Certo? Beleza? Beleza? Então, eu vou fazer essas marcas para vocês terem uma ideia de como que vai funcionar e como que fica a qualidade, como que fica a visualização em todas as paletas de cores, beleza? Bom, pessoal, fazer um teste aqui então. Ó, aqui a gente está começando com o preto quente, então ele já está mostrando onde tem um calor no preto, tá bom? Onde tem calor fica escuro, ó. Aqui a gente está mostrando o nível no calor, nível de intensidade, olha só como que fica. Beleza, ó. Beleza, no calor. Esse último aqui é o Sky e esse aqui é o branco quente, ó. Branco quente, beleza? Ó, caixa d'água aqui continua branco quente. Aqui, preto quente. Preto quente dá um contraste muito bom. No calor, olha como ficou no calor. No calor fica dessa maneira. E o Sky fica dessa forma. Vamos deixar no branco aqui. Ó, branco quente. Esse está no branco quente, a mão dele está bem preta, olha só. Então, ou seja, a mão está bem gelada. Ó, agora eu vou preto quente, vermelho quente, no calor e Sky. Esse foi 25 metros. Vai na bola, filho. Ó, branco quente. Lá na bola. Deixa eu deixar certa a luneta aqui. Ó, boa. Esse é o preto quente, ó. Calor. Beleza? Ele tá bem gelado, hein? Branco quente.
Ó. Preto quente é muito massa, cara. Preto quente, olha lá. Mão gelada, hein, filho? Ó. Beleza, vermelho quente. Calor, olha o calor. Sky. Branco quente. Preto quente. O preto quente é massa. É isso aí, deu pra ter uma ideia nas paletas de cores, beleza? Ó, pessoal, e o mais importante para quem vai utilizar numa espera é justamente não aparecer luz nenhuma, não ficar aparecendo luzinha em volta, para não espantar a caça, né? Para não espantar nada. Então aqui ligado não tem luz, botão não tem luz, botão de fácil clicagem, o do meio que é da foto ressaltado. Esse aqui é o botão dos modos, esse aqui é o botão dos modos de imagem que você vai colocar, que você apertando e segurando também muda para floresta, chuvoso ou cidade, né? Aqui o botão do Wi-Fi, o botão de voltar, aqui o botão de OK. Se você aperta, entra no menu, direita e esquerda no menu, aperta o botão de selecionar, e aí se você voltar, você clica aqui para voltar, beleza? Aqui o botão parallax, lateral, a gente tem aqui a bateria, e aqui cabo USB tipo C para recarregar, e já vem com uma memória interna de 32 GB prontinho para você poder usar, beleza? Essa é a parte Pantera 256 aqui. Lembrando, tem que ver se o uso para você vai servir, tem que ser uma espera, uma ceva. Tem uns 50 metros, vai muito bem, vocês viram lá. 100 metros também, eu não tenho espaço aqui, mas também você vai conseguir utilizar perfeitamente numa boa, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha esclarecido mais para vocês sobre visões térmicas, né? E se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário que a gente vai responder aí, valeu? Se tiver interesse, comentário fixado, tem o telefone, só chamar, a gente bate um papo. Obrigado, tchau, fui!